Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós ouvimos muitas vezes dizer delegacia de roubos e furtos. O 8º mandamento diz assim: não furtarás. Mas isso, é claro, inclui o roubo também. Tanto é que algumas versões diz não roubarás. Furto é quando você furta alguma coisa. O roubo é quando você rouba uma pessoa no assalto ou rouba um estabelecimento, uma casa. Entendeu a diferença? Bom, no fim, você está dando prejuízo para alguém. Muito do roubo que acontece hoje, ou do furto, é alegado por aqueles que defendem os criminosos como fruto da inveja ou da incapacidade de algumas pessoas da sociedade não conseguirem comprar certas coisas que são caras, tipo um iPhone ou um carro luxuoso, joias, um relógio de pulso especialmente. Então são coisas assim. Aí a pessoa, alguns defendem que eles têm esse direito porque eles foram incitados ao ciúme, à inveja. Então não vou nem entrar no mérito dessa questão porque não vale a pena, de tão absurda que ela é. Mas Deus fala sobre isso, e isso está envolvido, mais uma vez, com o caráter de Deus. A pessoa que rouba, que furta, ela está destruindo o seu próprio caráter. Ela está contaminando o seu próprio caráter. E isso faz com que ela tenha grandes dificuldades espirituais, por exemplo, que é o nosso tema, que é a nossa intenção de dizer aqui. A pessoa que se apoia no roubo, ela está declarando a ela mesma que ela não tem capacidade de conquistar as coisas. Entre outros problemas. E isso é grave. Quando a pessoa não coloca fé naquilo que ela pode fazer, não coloca fé de que ela pode crescer, de que ela pode prosperar de maneira honesta, de maneira sábia, trabalhando, estudando, então essa pessoa tem graves problemas, e isso é lógico, se espalha para outras áreas da vida, né? Por exemplo, já viram na TV quantos homens vão atrás de ex-namoradas, ex-esposas, porque agora elas querem se relacionar com outros homens, eles são contra, eles estão sozinhos e vão lá e matam, ou então eles batem na ex-mulher, porque se sentem incapazes de prosseguir suas vidas. Mas, então, que isso fique cada vez mais claro em nossa mente, o roubo, a desonestidade, né? No Brasil, nós temos uma necessidade, parece que é uma necessidade de sermos espertos, entre aspas, espertos, desonestos, né? Eu lembro uma vez, eu estava com meu filho mais velho, nas lojas americanas, e não tinha nenhuma janela na loja, como na maioria não tem, para não dizer todas. Então, acabou a luz da loja. Ficou um breu. Não dava para ver nada. Nós já estávamos na fila para pagar. O primeiro grito que a gente ouviu foi o seguinte: oba, não vou pagar. Então, essa brincadeira, às vezes muitas piadas, mostrando a desonestidade do brasileiro, infelizmente é uma realidade e nós não podemos apoiar essas coisas. Muitos pais, por serem beneficiados pelo roubo e o furto de seus filhos, acabam ficando calados, acabam protegendo o filho que traz o dinheiro do crime de uma maneira tão fácil que de outra forma
isso não aconteceria. Então, o roubo não é um pecado odiado pelo brasileiro. O que o brasileiro odeia é ser pego porque roubou. Né? É ser pego porque roubou. Aí é que fica muito triste. Mas, se não houvesse, ou vamos falar uma possibilidade, se não houver uma maneira dessa pessoa ser pega, pelo menos vai ser muito difícil ela vai roubar. Ela vai, como diz a polícia, subtrair aquilo que pertence ao próximo. Aos olhos de Deus, dando um passo à frente, aos olhos de Deus, quando você é um comerciante e você cobra lucros abusivos apenas para o teu benefício, porque a pessoa que está comprando ignora o preço original, ou porque ela está precisando tanto e é obrigada a pagar o preço que você está exigindo. Aos olhos dos homens, mesmo aqueles que usam a Bíblia, não tem problema não. É assim mesmo, o comércio, aos olhos de Deus, é roubo. É roubo. Vou repetir. Um tempo atrás, uma amiga minha, anos atrás, a empresa que ela trabalhava, eles importavam ternos, por exemplo, para uma loja famosa aí, masculina. O terno vinha da Tailândia por R$6 e era vendido por R$99. Quem é comerciante acha isso, homens empresários, acha isso a coisa mais normal. Não, tem que ver os gastos da importação, né? Mas isso, ainda pagando todos os gastos, ainda assim, está sendo classificado como roubo. Procure no Velho Testamento especialmente, né? Deus fala assim, o clamor dos jornaleiros está chegando até os meus ouvidos por causa da desonestidade dos seus senhores. Jornaleiro é uma tradução muito antiga, né? Porque você pensa logo em jornal, vendedor de jornal. O jornaleiro é um diarista, é de jornada, né? Ele prestava uma jornada e era mal pago, né? Como Labão, que era o tio de Jacó, explorou Jacó demais. Aos olhos de Deus, aquilo foi roubo. Ele roubou Jacó muitas vezes, diminuiu o salário dele várias vezes, por diversas vezes. Então, aos olhos dos homens, isso é ser esperto, é ter um tino para o negócio. No dia do juízo, isso aí vai ser uma coisa pesada, vai ser feio, né? O cara saber que ele deixou famílias passar fome apenas pelo sabor de ter o lucro e não dividir nada, né? Quando eu fui bancário, uma vez, nós ficamos sabendo quanto que os banqueiros gastavam com a folha de pagamento de todos os seus funcionários, e todas as suas despesas eram 4% do que eles ganhavam. 4%. 96% era lucro limpo no bolso deles. 96%. E permitido por lei. Mas aos olhos de Deus, um pecado gravíssimo. Um pecado terrível. Jamais acuse a Deus pela fome que existe no mundo. A fome que existe no mundo é pura maldade. É fruto de pura maldade. Os hospitais podres que existem no mundo, ou a falta de medicamento, é por causa do roubo. Pura maldade. Tem tudo suficiente para todo mundo e até para sobrar, até para alimentar até o vagabundo, se fosse necessário. Até o vagabundo. E não ia dar despesa para deixar ninguém passando fome. Mas aí quando entra o corrupto ele é muito pior do que o vagabundo. Porque o vagabundo ele se contenta com um pouquinho de cigarro e de bebida ali, ou de drogas, e aí ele vai, joga um pouquinho ali, fica sentado na calçada, sem fazer absolutamente nada, acaba não custando caro pra gente. Agora, um corrupto,
que desvia dinheiro do metrô, do ônibus, da merenda escolar, sabe? O escândalo que nós tivemos durante a Covid, o governador de São Paulo comprou aparelhos de empresas inexistentes, fantasmas, né? Respiradores foram ver endereço, nem existia endereço. Então, essas coisas, no dia do juízo, serão totalmente cobradas por Deus, até o último centavo. E eu encerro agora falando sobre o dízimo, que muitos acham uma grande asneira e só pessoa burra é que paga o dízimo. Está na Bíblia. Se você disser que você não devolve o dízimo porque o pastor da igreja que você vai, ou o padre da igreja que você vai, é corrupto, eles não são a única opção. Quando você deixa de devolver o dízimo, o ladrão passa a ser você, aos olhos de Deus. Malaquias capítulo 3, Deus diz: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Outros que se acham melhores que Deus, falam assim: o dízimo eu posso gastar dando uma cesta básica aos pobres. Não, o dízimo não é para isso. O dízimo, primeiramente, ele é para o sustento do ministério da palavra de Deus. O dízimo é para ser dado àqueles que trabalham na obra de Deus como pregadores do Evangelho. Se você quer dar um dízimo, um segundo dízimo, para quem está passando fome, glória a Deus. Israel tinha 3 dízimos. Um era para o ministério dos sacerdotes, como eu falei, a pregação da palavra de Deus. Outro para os pobres, e tinha um outro agora, que não me lembro, porque faz tempo que eu estudei o assunto. Mas é só você pesquisar. Então, e nem por isso eles ficaram pobres. Ao contrário, a nação de Israel ficou muito rica, mais do que é hoje, né? Mas então, não se sinta à vontade de roubar a Deus. Não se sinta à vontade, porque se você estiver sentindo isso é porque você está insensível à palavra de Deus. Que nós possamos, pela misericórdia de Deus, pela luz que o Espírito Santo derrama sobre a nossa mente, sermos pessoas totalmente honestas, que não venhamos a ser acusados de nenhum lado por roubar alguma coisa, que como o profeta Daniel, lá em Daniel capítulo 6, nós possamos, se investigarem a nossa vida, não encontrarem nada de errado, nada de desonesto. Pela graça de Jesus, que isso aconteça. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe um monte de pessoas se puder, estamos precisando, o YouTube exige, o nosso canal está fraquinho, está respirando por aparelhos, e só você é que vai poder fazer a diferença. E também se inscreva no canal, né? Se você não é inscrito, o YouTube fica feliz com isso. Você pode fazer comentários também, por favor, que não sejam ofensivos, porque eu não vou responder. E debates eu também não aceito, porque não é o objetivo do canal. Ok? Então, fique na paz do Senhor Jesus, descanse nele, é a minha oração. Amém.